Olá, tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje falando sobre o que são os odus e o que eles representam para a nossa vida. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre odus, então vamos entender realmente o que são esses odus e o que eles representam na sua caminhada nessa vida, tá? Vamos fazer uma analogia. Os odus, assim como nós temos nosso signo do zodíaco, nós também temos os odus, que são nossos, entre aspas, signos Yorubá, signos de uma região reconhecida na África. Então, quando a gente vem para esse mundo, a gente faz um acordo no céu, tá? No Orum, e a gente fala sobre a nossa caminhada nessa vida, como é que ela vai ser. E baseado nisso, é nos dado as energias de alguns odus para nos ajudar nessa caminhada, tá? E isso que é importante na nossa vida, saber quais são as energias que nos acompanham durante a vida toda. Voltando para o zodíaco, eles falam muito sobre as nossas características de emoção e razão. Já os odus, eles falam muito mais sobre a gente. Além das características de razão e emoção, eles falam sobre o nosso caminho de sorte, o nosso caminho de contra-axé, tá? São nossos caminhos de ciclos negativos. Ele fala também sobre os nossos caminhos espirituais. E com tudo isso nos apontando uma direção para a nossa missão de vida. Então posso dizer que os odus, eles são a nossa predestinação de vida. Eles são os caminhos que me mostram o que eu escolhi para essa vida no outro plano. Quando a gente, como eu falei antes, quando a gente vem para esse plano, a gente já traça uma missão. Só que quando a gente vem para cá, a gente não sabe. Mas os odus nos apontam uma direção. Então existem muitas pessoas que ainda assim estão no mundo tentando se encontrar. Já estão com 40, 45 anos, meia vida se passou e ainda não conseguiu se encontrar realmente um caminho, uma direção certa. Mas os odus, eles podem te mostrar um pouco mais sobre isso. Eles podem te mostrar qual é o caminho mais fácil para a sua vida. E com isso, começar a evitar aqueles ciclos negativos. Tem pessoas que têm problemas de relacionamento com a família, relacionamentos amorosos. Tem gente que tem problema com relacionamento com o dinheiro. Então é interessante que em todos os itãs, em todas as histórias dos odus, eles acabam falando alguma coisa sobre isso na sua vida. E quando a gente consegue montar um mapa, lembra que da astrologia tem um mapa astrológico? A gente também consegue montar um mapa dos seus odus, tá? Então, esse mapa ele compõe de um odu principal, que é basicamente o seu odu, tá? De placenta, que a gente chama, tá? É aquele odu que vem regendo a sua vida. E assim temos pelo menos mais 4 odus que são influenciadores na sua caminhada. Tem um Odu que influencia na parte espiritual e na parte da razão. Tem um Odu que influencia na sua parte emocional. Tem um Odu que influencia nos seus caminhos espirituais e materiais. Assim também como tem um Odu que influencia em todos os seus momentos negativos da vida. Então, quando tem uma condição de entender como é feito esse seu Eledá, esse seu mapa, essa sua combinação de caminhos, quando a gente consegue analisar o seu mapa e consegue lhe dizer quais são os principais caminhos, se você seguir, vai encontrar um caminho mais seguro, um caminho mais feliz, um caminho mais facilitado para a sua vida. Por quê? Porque esse é o caminho que você escolheu, é o caminho que está predestinado a você. Então, os odus podemos dizer que é o nosso destino, é o nosso caminho do destino, ele é o nosso autoconhecimento. Ele fala muito sobre o seu eu, tá? O que você é realmente. E quando a gente consegue analisar um mapa completo, a gente consegue te dizer quais são os melhores caminhos dessa vida, o que evitar, o que investir, por onde começar, por onde desistir, assim mesmo como começar a pensar em estratégias comportamentais para você continuar seguindo em paz com uma determinada sociedade. Ainda tem isso. Por exemplo,
Tem pessoas que nasceram com um determinado odor que não é romântico. E esse odor e essa situação, na verdade, ela pode se tornar um ciclo negativo de términos de relacionamento. Então você tem que entender o porquê as pessoas te deixam. Às vezes é só por falta de romantismo. E às vezes é porque você está procurando pessoas que não deveriam estar no seu caminho. Entendeu? Então são essas as conclusões que podemos lhe dizer sobre o que são os odus. E acredite, existem ainda muito mais conceitos, muito mais aprofundados sobre os odus do que a gente pode entender. Tá bom? Então espero que essa aula tenha clareado um pouquinho mais sobre o que são os odus na sua vida e qual a importância de saber o seu caminhar, o seu mapa dos odus. Até mais.